Paz seja convosco, passando aqui para deixar aquela reflexão ao seu coração para essa semana. E eu gostaria de compartilhar com você uma passagem da Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 1, o versículo 3 apenas. Vamos estar refletindo sobre ele. É como a árvore plantada à beira das águas correntes. Dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. O Salmo de número 1 está falando, do bem-aventurado, feliz a pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Feliz a pessoa que anda nos conceitos e nos ensinamentos de Deus, da palavra de Deus. E o salmista ele usa aqui esse contexto da árvore, ele explica a árvore junto às águas correntes, aonde ela não tem falta de nada, e aí por não ter falta, por se sentir-se a planta saciada ali, ela pode, diz aqui que ela gera fruto na estação certa, que as folhas dela não murcham, e que essa árvore prospera. E o ser humano, o indivíduo, quando ele está no Senhor, como filho de Deus, ele também é comparado a esta árvore, ou seja, ele está próximo de Deus, ele produz, ele é frutífero, ele deve produzir bons frutos igual a uma árvore, ele vai ser saciado, o indivíduo é saciado na palavra de Deus também, e prospera, no tempo certo ele vai prosperar também, nós prosperaremos, Porém, quando nós olhamos essa questão da água e da árvore, nós sabemos que a água é importante para a árvore. Mas se nós olharmos num conceito científico, nós sabemos que as árvores também são importantes para que as águas se mantenham vivas, Porém, Jesus ele muda esse entendimento. O salmista explicou dentro daquilo que era cabível ao seu tempo, mas Jesus ele nos traz um entendimento diferenciado, Ele muda o cenário desta questão da água. Por quê? Se você ler o que está escrito, por exemplo, em João 4,14, onde Jesus está tendo aquela conversa com a mulher samaritana, e ele fala assim, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Jesus começa a nos mostrar aqui um diferencial, ou seja, Jesus muda o cenário. Nós deixamos de ser aquela árvore plantada à beira do rio e nós passamos a ser a fonte que gera água. Todo rio na sua cabeceira existe uma fonte, existe uma pequena mina, um olho d'água que alguns chamam. Ali é a nascente daquele rio, e aquele rio ele nasce ali e dali ele começa a jorrar. É isso que Jesus está falando. Eu e você, nós não só devemos ser a árvore plantada à beira do rio, mas nós devemos ser o próprio rio. Nós devemos ser a fonte que jorra essa água, para a vida eterna. É isso que ele estava falando aqui, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar, a alimentar. Então nós deixamos da posição de ser árvores e nós começamos a alimentar árvores. Olha que interessante isso, Em João 7,38, a palavra de Deus diz assim, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha só, fluirão rios de águas vivas. Então Jesus ele muda essa estrutura em nós. Nós sermos felizes não são mais só aqueles que estão se alimentando da água, não estão mais tendo sede só bebendo água, mas felizes são aqueles sim que se tornam este rio para jorrar água na vida das pessoas, para saciar sede, para alimentar pessoas,
nós somos chamados a não sermos só as árvores, nós somos chamados a ser os rios que fluem e que alimentam as árvores que estão à nossa volta. Nós temos a capacidade, Jesus nos dá essa capacidade, por quê? Porque diz que a palavra dele vai gerar dentro de nós rios que fluirão e que alimentarão os ambientes aonde nós estivermos. Então, seja aonde for que você esteja, no teu trabalho, na faculdade, dentro da igreja, no meio da sua família, você precisa ser a fonte que gera água, você precisa ser a fonte que começa a nutrir e a matar sede, a saciar a sede das pessoas, dos sedentos. Nós somos chamados a ser rios, verdadeiros rios, fontes que jorram água e água de qualidade. E esse texto, que essa reflexão que nós tivemos aqui, que você pense, feliz é aquele sim que está à beira do arranco se alimentando dessa água dos rios correntes, mas muito mais feliz é aquele que se torna essa fonte que jorra água e que sacia e que alimenta, porque você está cumprindo o propósito pelo qual o Senhor te chamou. Não quando você só fica bebendo da água, mas quando você se torna a fonte que jorra água. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, onde quer que você esteja. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar essa palavra, tá bom? Que Deus abençoe você.